Olá, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Beatriz. E meu nome é Vinícius. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Sobre o que nós vamos falar? Vamos falar sobre taxas. Taxas. Quando você tá trabalhando lá e quando vem seu dinheirinho e não vem tudo aquilo que você combinou na hora, pra onde que vai? O que o governo faz com o seu dinheiro? Né? Como isso é calculado também, né? Então hoje a gente vai explicar um pouco mais sobre como você paga as taxas e o que você pode fazer aí para ter algumas melhorias em relação a isso. E fica até o final do vídeo que a gente vai falar também sobre a aposentadoria. Quando você pode começar a ter a sua aposentadoria, quanto tempo você tem que trabalhar e todos os detalhes, certo? Antes de começar esse vídeo, eu peço para você se inscrever neste canal, dar um like, compartilhar, porque esse é um vídeo muito importante, e comentar, certo? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos começar falando do Payslip. O Payslip que é o nosso... Como que eu posso falar? O Lerite. É o nosso Lerite e lá existe 3 tipos de taxas. Então, por favor, ele que sabe de tudo vai nos ensinar agora. Ó, então no seu Payslip você vai ver a taxa que é o PAYE, o USC e o PRSI. Então essas 3 taxas são as que você paga toda semana ou mensal, seja lá como for seu pagamento. E como essas taxas são calculadas? Todo mundo paga ou depende do seu trabalho, de quantas horas você vai trabalhar? Como que funciona? Isso vai depender do valor do seu salário anual, né, nesse caso. Então alguma dessas taxas você não vai ter que pagar, dependendo do tanto que você recebe. E as taxas também têm diferentes rates, vamos dizer. Algumas você não tem que pagar caso você ganhe menos de 16 mil, outras caso você ganhe menos de 13 mil por ano. Então eu vou explicar um pouquinho mais agora como que funciona cada taxa. Então todo ano você tem que pagar um tanto de taxa e você também recebe um tanto de crédito, né, para você ter um abatimento dessas taxas todo ano. E isso é dividido pelos 12 meses ou pelas 52 semanas, dependendo da forma como você recebe. Quando não é possível o governo te colocar nessa base cumulativa, eles vão te colocar na base de semana 1, que seria o mesmo tanto de taxa se você estivesse trabalhando durante o período do ano inteiro, sem interrupção, durante full time, ou seja, como for, sempre na mesma base. Então você vai continuar pagando a mesma taxa como semana 1 durante um certo período, que vai ser o caso de muita gente agora depois do Covid-19. O que acontece? Muitas empresas tiveram subsídio do governo e algumas pessoas também receberam por fora pelo governo diretamente os 350 euros e tudo mais. Então o que acontece? Esse valor ele é taxável, só que você recebeu ele já líquido, sem as taxas. E o governo a partir de agora ele não vai conseguir chegar no meio do ano e a partir do momento que você receber seu salário de volta, balancear essas taxas de forma correta. Então o que eles vão fazer? Todo mundo vai entrar agora como Week 1, ou seja, você vai pagar as taxas como se você estivesse na primeira semana do ano e você vai fazer assim até o final do ano. Dessa forma, eles acreditam que até o final do ano você vai conseguir balancear as taxas que você não pagou durante esse período até o final do ano. Mas é tudo ainda uma surpresa, ninguém sabe realmente como que vai ser e não tem muito como ter certeza, né? Então, só quando a gente chegar no final do ano, eles fazem aquele cálculo, né, para ver se você pagou a mais ou a menos. Se você recebeu a mais, se você pagou a mais, eles vão te devolver esse dinheiro. Exatamente, mas provavelmente você pagou a menos. Tá, é como se fosse aquela taxa emergencial agora. Que você Não vai ser como a taxa emergencial, porque a taxa emergencial é mais alta. Tá. Você vai pagar a partir de agora como se você estivesse pagando as suas taxas normais. Entendi. Só que se você entrasse agora como cumulativo, o que ia acontecer? Você ia começar a receber taxa de volta, porque você tem crédito ainda que você não utilizou durante esse período do Covid-19, que já foram, sei lá, 6 meses aí atrás. Sim. Então você começaria a receber agora um monte de taxa e chegar no final do ano eles iam falar, olha, você não pagou 1.000 euros de taxa, você ia ter que pagar esses 1.000 euros de volta. Então para evitar isso, eles estão colocando todo mundo como Week 1, e aí você vai pagar suas taxas normalmente, como se nada tivesse acontecido, e com sorte você vai conseguir balancear e não ter que pagar nada no final do ano. Voltando ainda na questão das taxas, o PAYE que você vê no seu Payslip, isso daí ele é taxado 20% do seu salário bruto anual. Então, vamos dizer o seguinte, você recebe 30 mil por ano, você vai pagar 20% em cima desse valor, menos 3.300 que são os seus créditos.
tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, como funciona, para você entender. Então, existem duas rate band nesse caso. São 20%, que é para as pessoas que recebem até 35.300 por ano, e aí, a partir desses 35 mil, você tem que pagar 40%. São 40%, é alto pra caramba. E aquela taxa que tem de quem é casado e quem é solteiro? Também tem essa divisão, né? Porque a gente consegue dar uma arrumada nisso, né? Na verdade, você consegue balancear isso quando você é casado. Então, o que acontece? Se você é casado, eu tenho minha rate band de 20% de 35 mil por ano, ela tem 35 mil por ano. Isso dá lá 70 mil e tantos por ano. O casal, né? O casal. Então, eu posso pegar uma parte da rate band dela e passar para o meu nome. Mas isso tem um máximo, tá? Se eu não me engano, o máximo que você pode passar é 44.300 para mim e 26.300 para ela, tá? Ela não pode ter menos que isso e eu não posso ter mais que isso. Então, nesse caso, eu poderia ter um salário de até 44 mil e pagar só os 20%, não ter que pagar 40%. E ela, caso, né, não tenha um salário acima de 26 mil, ela vai continuar pagando os 20%. Então vamos supor que, por exemplo, eu receba 40 e ela 30, a gente consegue fazer isso também, tá? Você consegue dividir os dois, desde que você não ultrapasse mais de 44 e menos de 26 para 1. Então você pode ter 40 e 30 e os dois estão pagando 20%, não passar para os 40, o que é uma grande diferença. E é fácil também de mudar, né? É só no site do Revenue e lá muda, não precisa exatamente. no off, não. Você preenche um formulário falando que você é casado com tal pessoa. A partir desse momento você tem as duas contas do Revenue juntas. Exatamente. Né? Aí você pode fazer o request lá para você mudar essas rates dependendo da forma que você achar melhor. Ainda sobre esse assunto, todo mundo tem um crédito pessoal e um crédito que vem do empregador. Então, nesse caso, você recebe 1.650 do seu empregador e você tem mais 1.650 pessoal. Esses são os 3.300 que você tem para abater desses 20% ou 40%. E nesse caso, como a gente é casado, a gente também pode mexer nessas taxas, nesses créditos. Então, vamos supor, caso se a Bia não estivesse trabalhando, ela estivesse em casa sem receber salário. Eu poderia pegar só a parte pessoal dela, que é os 1.650, e passar toda para mim. Então, nesse caso, eu teria 4.950 de abatimento no final do ano no meu salário. Ou vamos dizer que ela receba um salário menor, sei lá, menos de 20 mil por ano e tal, e eu possa pegar, sei lá, 600 da taxa dela para mim e ela ainda não ser prejudicada nas taxas dela. Então você tem como, sendo casado, né, você tem como jogar um pouquinho para lá e para cá, dependendo do salário dos dois, de uma forma que quem recebe mais pague menos taxa e quem recebe menos continue não pagando taxas excessivas também. Para quando também chegar no final do ano, você não ter que pagar alguma coisa também, né? Nesse caso, desde 2019, eles estão... era diferente, né? Antigamente, eles colocavam um tanto de taxa lá para você pagava isso durante o ano todo, sem mudar. Para você mudar, você teria que ligar lá, falar, olha, eu tô pagando mais, tô pagando menos, sabe? Era todo um trabalho. A partir de 2019, eles mudaram isso. Agora as taxas são calculadas em tempo real. Ou seja, toda semana a empresa recebe uma atualização, né? E as suas taxas são calculadas de acordo como deve ser. Então, dificilmente agora você vai chegar no final do ano e ter que pagar mais ou pagar menos. Pode ser que nesse ano seja diferente por causa do que aconteceu com o Covid-19, mas num ano normal você chegaria no final do ano sem ter excesso ou menos taxas pagas nesse caso. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo em 2020, então todas essas taxas, essas coisas, é referente a esse ano. Porque pode mudar, né? O ano que vem pode ser qualquer... Pode ser diferente. E o Vi, ele trabalha com isso, então ele entende, por isso que trouxe ele para o canal. Certo, agora a próxima taxa que você vai ter aí no seu Payslip é o PRSI, que é um pagamento de seguro social. Esse seria como o nosso INSS no Brasil, mais ou menos. Então, ele é calculado uma porcentagem em cima do seu salário e esse valor é pago para um fundo social. Então, o que acontece? Isso vai ser para cobrir benefícios sociais, como o Job Seeker, o Illness, que seria um afastamento no Brasil, né, que seria o aqui, a pensão também, quando você se aposenta, a pensão do Estado. Então, e também pensão, se a gente fica inválido, eles pagam? Também, isso também entra, seria as pensões estaduais, né? Tá. Então, nesse caso, você
paga o PRSI para depois você ter esses benefícios, ou se você precisar também em algum momento. Então eu vou falar agora como que vai ser calculado esse PRSI em cima do seu salário. Caso você receba menos de 352 euros por semana bruto, isso sem contar as taxas, você não tem que pagar PRSI e mesmo assim você ainda pode requerer alguns benefícios, tá? Você não tá fora só porque você não tá pagando. A não ser pelo caso, claro, de pensão. Quando você for se aposentar, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que eu vou falar depois no final do vídeo. Os estudantes intercambistas, eles praticamente não pagam quando eles trabalham 20 horas semanais. Não, eles não pagam, porque geralmente. Não chega, né? Porque esse valor mínimo seria de mais ou menos uns 16 mil por ano. E nesse caso o estudante teria que ser menos de 13 mil por lei, né? Trabalhar trabalhar 20 horas semanais e tudo mais. Intercambista, né? Os estudantes que podem trabalhar aqui 20 horas semanais, eles praticamente não pagam taxa, né? Porque não atinge nenhum Quem valor, trabalha né? só as 20 horas semanais não paga taxa. Quem recebe o valor. Quem acaba trabalhando mais acaba pagando algumas taxinhas aqui e ali, tá? Não tem como fugir disso. Se você antigamente não pagaria, mas hoje em dia, como é tudo, como eu falei, é tudo em tempo real, se uma semana você receber a mais, você vai acabar pagando um pouquinho de taxa a mais. Mas exatamente. Normalmente quem trabalha dentro da lei não paga não taxa, paga a né? taxa, exatamente. Então, como eu tinha falado, se você recebe menos de 352, você não paga. A partir do momento que você recebe mais de 352 por semana, você vai pagar 4% do seu salário para essa taxa. Mas se você recebe entre 352 e 424, você tem um crédito de 12 euros por vez que você paga. Então vamos dizer que se você tivesse que pagar 15, você tem 12 euros de crédito, você vai ter que pagar só 3 euros. Mas existe todo um cálculo em cima disso para você descobrir como que seria. Se você recebesse só 352 por semana, você vai fazer 4% em cima desse valor, menos 12, você vai saber que você vai ter que pagar aí uns 2, 3 euros só por semana. Caso você receba a mais do que isso, aí é um pouquinho mais complicado. Eu vou falar só para você ter uma noção de como que seria. Você vai pegar o excedente desse valor, vamos dizer que seja 400. Você vai fazer os 400 menos os 352, dividir ele por 6, e aí você vai fazer menos 12. Aí você vai saber qual é o crédito que você tem nessa semana. Então você pega o seu salário, que é 400, vezes 4%. Aí você vai saber o quanto você tem que pagar, menos o crédito que você teve em cima desse cálculo que eu acabei de falar. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque senão vai ficar muito difícil, eu vou ter que mostrar como fazer os cálculos e tudo mais. No final eu vou mostrar um site onde calcula tudo automático, então é só para você saber mais ou menos como funciona. E se o salário for mensal, é o mesmo esquema? É a mesma história. Ele só é calculado de forma diferente, porque vai ser mensal. Vai ser o valor só maior. Que, exatamente, você vai pagar um valor maior, porque você está pagando referente a 4 ou 5 semanas, mas é o mesmo cálculo. É o mesmo cálculo. Exatamente. Ainda falando sobre o PRSI, você vai ver que no seu payslip você tem duas dessas. Você tem o PRSI EE, que esse é o que você está pagando, e o PRSI ER embaixo, que é o que o seu empregador está pagando. Nesse caso, se você ganha até 386 por semana, o seu empregador vai pagar 8,8% para o governo também de PRSI. E se você ganhar mais do que isso, já vai para 11%. Então, isso é uma contribuição que a empresa faz também, eles também têm taxa para pagar em cima, dependendo do quanto que você ganha. E o máximo seria 11%? Seria os 11%, não vai acima disso. Não vai acima disso. A gente vai falar de uma outra taxa também que você tem, que é as taxas universais sociais. Esse vai ser o USC no seu payslip. Então, o USC ele é um pouquinho mais complicado. Você vai pagar dependendo de quanto que você ganha, mas você paga diferentes porcentagens para diferentes partes do seu salário. Então vamos lá. Vou usar uma colinha aqui porque é um pouquinho. São várias taxas para várias partes. Exatamente, para falar certinho. Então, até 12.012 do seu salário você vai pagar 0,5%. Dos 12.012 até os 20.484, você vai pagar 2%. E acima dos 20 mil até 70, você vai pagar 4,5%. E acima desses 70, você vai pagar 8%. Então, quanto mais você ganha, mais você paga. Mais você paga.
Exatamente. Então vamos lá, só para você entender um pouquinho. Caso vocês trabalhem full time, recebam um salário mínimo de 10,10, que é o salário mínimo da Irlanda em 2020, vai ser um total de 21.008 por ano, certo? Então, desses 21 mil, 12.012 vocês vão pagar 0,5%. De 2012 até 20.484, vocês vão pagar 2%. E de 20.484 até 21, vocês vão pagar 4,5%. Isso vai dar um total durante o ano que você vai ter que pagar de 253 euros por ano. Para quem recebe um salário mínimo, essa taxa de 250 por ano não é tão pesada, é uma taxa meio baixa. Agora, vamos dar só um exemplo. Caso você esteja aí na casa dos 50 mil por ano, né? Nesse caso, essa taxa, como acima dos 20.484 você paga 4,5%, ela já vai dar um pulo para 1.557 por ano. Então, chora! Chora, exatamente. Nossa Senhora. São mais 1.320 euros aí, mais ou menos, que você vai ter que pagar. Tudo bem, você está recebendo muito mais salário, mas mesmo assim, triste. É triste. E quem tiver acima disso vai pagar muito mais ainda. Quem está acima dos 70 paga os 8%. Então, as taxas são meio altas aí. Meio? Mas pelo menos as coisas funcionam aqui nesse país, né? Sim, exatamente. Você paga para você ter algum retorno de qualquer forma. Bom, e agora vamos falar sobre aposentadoria. Quem não quer receber a aposentadoria em euro? E aí você pode morar aqui em Portugal, que é super barato, na República Tcheca e receber um salário aqui da Irlanda. Pô! Que beleza, né? É um plano de vida bom, né? É um plano de vida bom. Mas como que funciona? Como que a gente consegue poder se aposentar? Quem pode se aposentar aqui? Certo. Então, eu não tenho certeza, eu acredito que pessoas de fora da União Europeia não possam se aposentar aqui, a não ser que eles tenham, né, o seu visto de trabalho, o seu Stamp 4, o seu Stamp 1. Tirando isso, você tem que ter um tempo mínimo e uma idade mínima também. Então, o que acontece? Na Irlanda, por si, pelo governo, você não tem uma idade mínima para se aposentar. Geralmente, essa idade é estipulada no seu contrato de trabalho com a sua empresa. Agora. Não é muito assim que funciona. Então, o que acontece? No geral, as empresas estipulam a idade de 65 anos para você poder se aposentar. Homem e mulher? Homem e mulher, não tem distinção. É igualitário. Existem alguns trabalhos, algumas empresas, que depende muito do que você faz, talvez bombeiros e tal. Eu sei que existem algumas empresas onde você pode se aposentar com 60 e até mesmo com 55 anos. Não sei dizer ao certo, não aprofundei muito essa parte da pesquisa, porque seria casos muito diferentes e eu acredito que a maioria das pessoas aqui vão entrar nos 65 anos, de qualquer forma. A lei da idade mínima tem um valor mínimo que a gente tem que pagar? Exatamente. Lembra do PRSI que você está pagando lá no seu Payslip? Você tem que ter um tempo mínimo de contribuição desse PRSI para você poder se aposentar quando você chegar na sua idade. Tirando essa parte da aposentadoria de idade mínima, você também tem uma idade máxima. Quando você chega aos 70 anos, algumas empresas forçam você a se aposentar. Você tem uma idade compulsória para se aposentar, que no caso, geralmente seria 70 anos. Aí não tem para onde correr. Se você gosta muito de trabalhar, né, quer continuar trabalhando, desculpa, vai chegar uma hora que vai cortar, não tem jeito. Vai voluntário. Então, vou voltar aqui para minha colinha, porque, de novo, são idades e valores diferentes. Então, se você contribuir de 10 a 14 anos, você vai ter um salário semanal de 99,20 euros. A aposentadoria aqui é pago semanal, então? Semanal. Entendi. Então, o que acontece? A aposentadoria, você tem a parte que você recebe por você, e caso você tenha dependentes no seu nome, você ganha adicionais também. Então, nesse caso, se você tem um dependente que seja menor de 66 anos, você vai ganhar mais 65 euros. E se ele for maior de 66 anos, ele vai ganhar 89 euros. Dependente pode ser filho, ou até mesmo sua esposa, que por algum motivo não pôde se aposentar, não se qualificou, e ela acaba sendo sua dependente, então você ganha um extra aí, né, pra poder se manter. Então você case com alguém da mesma idade, ou um pouquinho menos, pra você receber mais. Pra você receber mais. Não vai pegar gente mais nova, Exatamente. Caso você contribua de 15 a 19 anos, você vai ter uma renda semanal de 161,80 euros.
E caso tenha os dependentes, vão ser 107 ou 144, dependendo se for menor ou maior que 66 anos. De 20 a 29 anos de contribuição, isso já vai para 211,40 por semana, e o extra 140 e 188. Então, não é um salário ruim, tá? Desde que você não tenha que pagar aluguel, você vai estar bem aí, né? Você vai pagar suas contas e comida sem problema. Com certeza. Contribuição de 30 a 39 anos, então você vai ter aí uma semanal de 223 e 149 ou 200 extra também, dependendo se você tiver dependente. De 40 a 47 anos de contribuição, a diferença já não é tão grande. 223 para 243, são 20 euros por semana. E 157 e 211. E caso você tenha mais de 48 de contribuição, que esse seria o teto máximo, você vai ter uma renda de 248,30 por semana. É um valor interessante, porque com esse valor você consegue se manter. De novo, não, você falou 2.000 euros, você cagou. 2.000 euros? Não. 250. Mais 250? 500. Ai, 1.000! Nossa, errei. Então o máximo que você vai poder receber são 248,30, mais o benefício aí caso você tenha algum dependente. Né? 248 por semana é um valor relativamente bom, tá? Você vai ter praticamente 1.000 euros por mês. Tem 4 meses no ano, tem mais uma semana, mas mesmo assim, de qualquer forma, caso você tenha 2 pessoas ganhando, né, 1.000 e 1.000, você até conseguiria pagar um aluguel não aqui em Dublin, né, ou muito afastado da cidade ou e pagar suas contas, ou dividindo. Ou se você sair do centro, talvez você consiga alguma coisa. E se caso você tenha a sua casa, né, você não tem que pagar aluguel, 2.000 euros por mês para você pagar a conta e qualquer outra coisa. 2.000 duas pessoas. Né? 2.000 duas pessoas. Ou se você for sozinho, 1.000 euros. Mesmo assim, é um dinheiro relativamente bom, né? Você não vai conseguir gastar tudo isso se você for pensar só em mercado e contas e tudo mais. Então, assim... lógico, ninguém tá falando que você vai ser rico aposentado, né? Não é uma fortuna. Agora, mas você não vai passar fome. Mas se você é um casal e os dois recebem 1.000 euros e vocês forem morar num país mais barato, por exemplo, Portugal. Em Portugal, se você for morar em Portugal... 2.000 euros já é uma grana. É uma grana. Exatamente. O que a gente recebe de aposentadoria é taxado ou não? É totalmente nosso? Então, tem isso também, né? Você, teoricamente, teria que pagar a taxa também em cima dessa aposentadoria. Mas eu já paguei taxa a vida inteira, mas você ainda tem que pagar mais taxa. Mas o que acontece? Se essa for a sua única fonte de renda quando você se aposentar, provavelmente você não vai ter que pagar taxa, porque essa é a sua única fonte de renda. Mas vamos dizer que você tenha essa pensão, mais um apartamento alugado que te dê renda, ou que você tenha um negócio, ou que você tenha investimentos. Qualquer renda extra, exatamente, qualquer renda extra que você tenha, provavelmente então o governo vai te taxar em cima desse valor semanal que você está recebendo. Você não vai escapar disso. Mas ainda assim, como é um valor baixo, você entra nas regras das taxas anteriormente, exatamente. Então, esse é um valor assim, que é taxável, mas você não vai se enquadrar em muitas partes, fora o seu crédito que você vai ter. Então, assim, caso você tenha que pagar a taxa, também vai ser um valor bem mínimo. Até porque se for receber até 1.000 euros por mês, seria 12.000 ao ano. Então exatamente, não chega num ponto... Seria como um intercambista que não paga tanta taxa. Você já não vai ter que pagar... O PRSI, por exemplo, até 12.000 é 0,5%, então por ano, é irrisório. O SC, você só acima de 13.000 também não enquadra nessa. E o tax credit, você não vai ter mais o tax credit do employer, você vai ter só os 1.650. Então você tem os 20% para pagar em cima desse valor por ano, menos os 1.650, e aí o restante você tem que pagar. E eu vou mostrar aqui depois mais ou menos quanto que seria isso. E não tem como a gente receber mais que isso como aposentadoria? Não, esse é o máximo. Independente do salário que você teve a vida inteira? Não interessa. É diferente. Aqui, se você quiser ter uma aposentadoria maior, aí você faz uma pensão privada. Aqui é muito comum as pessoas terem a pensão privada. Agora dá pra entender no Brasil tem pensão privada também. Mas não é tão Mas é um negócio que você tem que começar a pagar hoje, tá? Se você quiser ter uma pensão
privada, quando você estiver se aposentando de, sei lá, mais 1.000 euros por mês, se você entrar no site de pensões privadas, você coloca lá um cálculo a partir do ano que você está pagando. No nosso caso, com 30 anos, a gente teria que começar a pagar aí pelo menos, no mínimo, 100, 200 euros por mês a partir de agora, para quando a gente se aposentar, a gente ter uma renda mínima aí também para complementar. E aí, tendo essa pensão privada, aí eu também pagaria a taxa, porque seria uma segunda... É uma fonte de renda, então você vai pagar a taxa sobre também. Entendi. Exatamente. É um investimento, então você paga a taxa quando você está recebendo de volta. E aqui é muito comum, a minha empresa, ela já ofereceu várias vezes para quem quisesse fazer a aposentadoria privada, que eles levariam alguém lá no trabalho para conversar, para a gente começar a pagar direto do nosso Olerite. Então eu acho que é uma coisa bem comum. Muitas empresas oferecem essa forma aí. Bom, agora o Vi vai mostrar na prática para vocês como que vocês calculam. Então, quando vocês começarem a trabalhar, tiverem uma oferta de trabalho e lá, quanto que eu vou ganhar por mês e quanto eu não vou ter que pagar de taxa, o Vi vai mostrar na prática como você consegue fazer esse cálculo e já ficar prevenido, né? Exatamente. E todos os sites, todas as informações que a gente pegou, que o Vi pesquisou, eu vou deixar tudo aqui embaixo para você que se interessar e quiser também pesquisar e saber mais sobre o assunto. Certo. Então, na verdade, agora eu vou mostrar no computador, tá? A gente vai colocar aí o vídeo para vocês verem. Existe um site que é um site que eu sempre uso e eu já tenho confiança que está sempre batendo, né? Ele está sempre seguindo uma forma correta de cálculo. Então, eu tenho confiança que nele você vai colocar o teu salário anual e você vai saber exatamente o quanto de taxa você vai estar pagando para cada coisa. Colocando também mensal, você também consegue? Mensal, na verdade você tem que... por ano, tá? É calculado por ano. Então, se você recebe mensal, você faz vezes 12. Se você recebe semanal, você faz vezes 52. E você sabe, semanas, que são 52 semanas no ano, você sabe qual que é o seu valor anual nesse caso. E também, para quem tem curiosidade, a gente vai estar mostrando um site para vocês que chama Where Your Money Go. Então, isso daqui mostra onde que está sendo gasto todas essas taxas que vocês estão pagando em cada setor do governo, tá? Então, eles têm lá um valor para cada parte do governo, questão social, tributária, educação, exatamente, para você saber onde está indo seu dinheiro, educação, saúde, transporte, tudo. Então, nesse site você consegue saber exatamente quanto está sendo gastado em cada área. Bom, pessoal, só para concluir aqui o vídeo, como eu tinha te falado, se você colocar Irish Tax Calculator, você vai achar o primeiro aqui, sempre esse PwC, né, que é o site que tem a calculadora legal. Então, você vai abrir aqui e você vai ter todas as opções, só que você não precisa entrar em nenhuma dessas aqui, provavelmente você não vai se enquadrar. Seria no caso aqui, você selecionar se você é single ou married, aqui vai ser diferente, tá? Caso você seja casado, ele vai considerar que você está com toda a base rent e todo o crédito também do seu cônjuge, então é um pouquinho diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, no caso, se você não tiver nenhum dependente, claro, também vai mudar, tá? Porque você acaba tendo mais crédito caso você tenha dependente, filho, seja lá o que for. A sua idade. E também você vai selecionar aqui qual que é o seu valor anual. Então, como eu tinha já falado para vocês, caso você esteja no valor mínimo 10 e 10, você vai fazer vezes 40, dependendo do tanto de horas que você trabalha, e vezes o número de semana que você ainda tem para trabalhar. Então, se for no começo do ano, vai ser 52 semanas. Caso você esteja chegando agora na Irlanda, esteja começando a trabalhar agora, você vai fazer vezes o número de semanas que você tem aí até o final do ano. E provavelmente você não vai passar dos 13 mil. Então, você vai colocar aqui 21.008. Nada aqui, e calcula. Então, você vai ver aqui que você vai pagar 20% do seu valor total, que vai dar 4.202. Desses 4.202, você vai ter menos as suas taxas, né, o seu crédito, que são 3.300. E sobra 902 para pagar. O PRSI e o Universal Charge vai estar aqui, eles são calculados fora dessa conta aqui, tá? Ele não entra no crédito, e eles são calculados em cima do seu valor bruto. Então aqui você vai ter qual seria o valor que você tem para receber semanal e o valor ou mensal, né? Caso você receba a cada mês. Caso você receba mais de 35 mil, né, aqui você vai ver como que vai funcionar, no caso, quais são os 40%, né?
Então, se você colocar aqui 40 mil, você vai ver o quanto você vai estar pagando também, por exemplo, até 35.300 são 20%, e acima desse valor, né, o que sobrar você paga 40%, que é um valor bem alto. Enfim, e os cálculos são os mesmos, como eu já tinha explicado anteriormente. Caso você seja casado e tenha alterado algumas coisas, mas o crédito seja o mesmo, então como que funcionaria? Você vem aqui no casado, você vai colocar a sua idade de qualquer forma, vamos dizer que você recebe aí 42 mil, calcula. Então aqui, ó, ele vai considerar que você está com aquela rate band de 44.600 no máximo, ou seja, você vai pagar só 20% em cima dos 42 mil, e aqui ele vai considerar que você também está com o personal credit do seu cônjuge, tá? Então, aqui, caso você só tenha pego a rate band e não tenha pego os créditos, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui no final, esse 6.343 é o total das deduções. Então, você vai pegar esses 6.343 mais 1.650, que seriam os créditos, né, que foram retirados, e aí você vai fazer menos o teu valor total, que seria 42 mil. Então, você vai saber que você tem aí um líquido de 34.007. Aí você divide isso por 52 por semana ou por mês, né, seja lá o que for. Então, você vai saber que você tem um líquido aí de 643 por semana. Que seria o caso aqui, ele está mostrando 683 porque ele está considerando os créditos totais. E só para complementar aí, como eu tinha falado, Where Your Money Goes, esse site aqui você vai ver exatamente onde o dinheiro está sendo gasto durante o ano, né? E aqui não está incluso, obviamente, só o que você paga no Payslip. Você também paga 23% em cima de qualquer produto que você compre, ou 13,5% em cima de qualquer serviço, né? Se você vai num hotel, você está pagando 13,5% de VAT. Se está comprando uma televisão, você está pagando 23%, e por aí vai. Então, todo esse dinheiro está aqui, você consegue ver por setor e cada subsetor também. Bom, então é isso, só para concluir o vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar perguntas aí no comentário, a gente tenta ajudar o máximo possível. Valeu! Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que foi uma super aula e de graça. Vocês, tem que dar muito joinha, comentar, porque foi difícil trazer este homem pra cá. Meu Deus! Que dificuldade! Eu não gosto de gravar, não. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, se quiserem que eu traga o Vinícius para falar mais sobre algum assunto desses burocráticos. Alguma correção também, caso eu tenha falado alguma coisa errada. Por favor. Tá? Não sou nenhum expert. Por favor, deixa aqui nos comentários, a gente vai adorar saber, comentar e interagir com vocês, certo? A gente espera que vocês tenham gostado e a gente se vê onde? No próximo vídeo! A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau!